Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é de perguntas e respostas. Eu vou participar de mais uma collab com a Soninha e seus amigos. E vamos à primeira pergunta. Fale algo para agradecer a Deus pelo dia de hoje. Pai, eu agradeço por mais um dia de vida e pela oportunidade de recomeçar e aprender. Obrigada, Pai, pelo fôlego da vida, pela saúde e pela força para enfrentar os desafios que surgem em meu caminho. Obrigada pelas pessoas que colocaste ao meu lado, pelo sorriso e pelos momentos de paz. Agradeço também, Pai, pelas dificuldades, pois sei que nelas há crescimento. Obrigada, Pai, pelo alimento na mesa, pelo teto que me abriga e pelo amor que me cerca. Pois em tudo, Pai, eu vejo a sua mão, os seus cuidados e as suas bênçãos. E que eu sempre mantenha a fé e a gratidão em meu coração. Amém. Então, vamos à segunda pergunta? Que horas você costuma acordar pela manhã? De segunda a sexta-feira, eu deixo o despertador programado, para as 7h30 da manhã. Por causa da minha rotina da manhã, o Gabriel tem aula, ele entra às 9 horas no colégio, e eu tenho que preparar os lanches dele, e até eu acordar ele, e eu também faço caminhada com a minha mãe, que já é idosa, a gente faz caminhada junto. Mas no final de semana, ou feriado, eu costumo acordar a média de 9h30 ou 10 horas da manhã, às vezes. Pergunta número 3. Você tem o costume de fazer uma oração para Deus abençoar o seu dia? Sim, eu acredito que é um tipo de oração. Eu tenho um caderno da gratidão. Eu costumo fazer a lista de agradecimento diária. Eu faço uma pela manhã, praticamente todos os dias, é muito difícil, um dia que eu não sigo essa rotina. Assim que eu deixo o Gabriel na escola, faço a caminhada, chego em casa, eu faço a lista de agradecimentos. E sigo essa rotina também no final do dia. Depois que eu pego o Gabriel na escola, deixo em casa, mais ou menos em torno das 6 horas da tarde, eu faço uma nova lista de agradecimentos. Eu acredito que é uma forma de oração, porque eu agradeço ao Pai, Eu agradeço a Deus. Pergunta de número 4. Qual foi o maior presente que você já ganhou na sua vida? Para mim, o maior presente que eu ganhei na vida foi os meus filhos. É um presente divino. Eu não consigo imaginar um presente maior do que esse. Pergunta de número 5. Você já realizou todos os seus sonhos? Absolutamente não. Já realizei muitos sonhos na vida, mas eu acredito que enquanto há vida, há sonhos, há projetos. Então tem muita coisa que eu ainda tenho vontade de fazer. E eu ainda tenho muitos sonhos e projetos que é óbvio, eu quero realizar. Como eu falei para vocês, eu acredito que enquanto tiver vida, enquanto tivermos saúde, eu não paro, pelo menos eu não paro de sonhar, não paro de ter projetos e eu pretendo trabalhar muito para realizar cada um deles. Por exemplo, tem muitos lugares que eu ainda quero visitar, ainda quero conhecer, assim como vários outros sonhos e projetos, seja eles pessoal ou profissional. Ainda tem muita coisa que eu quero muito realizar, sempre colocando Deus à frente, Sempre com fé em Deus, sempre apresentando meus sonhos e meus projetos ao Pai primeiro, a Deus, e tendo fé e seguindo em frente. Mas ainda há muita coisa que fé em Deus eu quero e pretendo realizar. Pergunta de número 6. Se você tivesse condições de ajudar alguém, quem você ajudaria? Eu começaria a ajudar dentro da minha própria família, aquelas pessoas que estão próximas de mim, aqueles que eu amo, e é lógico, posteriormente eu gostaria muito de ajudar o próximo, aquelas pessoas que necessitam, que estão numa situação complicada, numa situação difícil, e de preferência a minha ajuda seria sempre no anonimato. Eu iria preferir assim, eu iria ajudar e de preferência que a pessoa não soubesse de onde está vindo a ajuda, que eu acho que o importante é a gente ajudar e fazer o nosso melhor.
a pessoa não precisa necessariamente saber quem que está ajudando. Pelo menos no meu caso, eu acredito que seria assim. Até mesmo para me preservar a minha família, por esse motivo eu iria preferir o anonimato. Mas essa é a minha forma de pensar. Número 7. Fale algo para levantar o astral de alguém. Ok? Vamos lá. A vida é cheia de desafios, mas você já superou tantos e vai superar muito mais. Cada novo dia é uma chance de você recomeçar, crescer e brilhar ainda mais. Você é forte, inteligente e tão capaz de coisas incríveis. Então não deixe que esses pequenos tropeços te façam esquecer do quanto você já conquistou até hoje. Confie no seu caminho, pois coisas boas estão por vir. Se hoje não foi perfeito, tudo bem, amanhã você terá uma nova oportunidade. Então, respire fundo, siga em frente e acredite. Você é incrível, você tem tudo o que precisa para ser feliz. Número 8. Forme uma frase com a palavra vencedor. O verdadeiro vencedor é aquele que mantém sua confiança e sua fé em Deus e nunca desiste, mesmo diante dos desafios. Número 9. Conte uma história ou um momento divertido que você já viveu. Quando eu era criança, eu e uma amiga, minha vizinha, resolvemos brincar de detetive no quintal da casa dela. Então nós seguimos algumas pegadas suspeitas, que depois descobrimos que era do cachorro dela. O objetivo era nós encontrarmos tesouro. Seguimos essas pegadas e os tesouros que nós encontramos, que eu me lembro, eram algumas meia velha enterrada e alguns outros objetos que a avó dela jogava lá no quintal. Então nós achamos uma ideia interessante e resolvemos desenhar um mapa e pegar alguns objetos da casa dela, lá da avó dela, e enterrá-la no quintal. Para depois chamar mais alguns amiguinhos, que era irmão dela, o meu irmão Maico, para nós poder estar procurando esses objetos que nós enterramos no quintal, de acordo com o nosso mapa, que nós mesmos fizemos. Só que nós tivemos duas situações ali. A primeira, nós pegamos o objeto da avó dela sem a permissão da senhora, que, óbvio, não gostou nada do que nós fizemos. E a segunda situação é que nós enterramos esse objeto dentro do galinheiro da avó dela. E, embora nós era criança, né, na verdade nem precisava do mapa, porque nós que enterramos, então nós sabíamos onde estava enterrado. Acontece que quando nós fomos procurar esses tesouros, que eram os objetos da avó dela, no galinheiro, nós deixamos aquela porta, o portãozinho aberto, e as galinhas fugiram. E com certeza a avó dela não ficou feliz com essa situação. E eu fiquei com muito medo da avó dela contar para minha mãe, porque minha mãe era muito brava quando eu era criança. Além de me bater, minha mãe não ia mais deixar eu voltar na casa dela pra gente brincar. E lá tinha um quintal bem grande, eu gostava muito de brincar lá com ela. Nós e várias outras pessoas corremos muito atrás dessas galinhas. É óbvio que nós não conseguimos pegar todas elas. A senhora lá tinha muitas galinhas. Recuperamos o que foi possível. A avó dela deu uma bronca, né? Brigou bastante com ela e eu acabei ouvindo junto, é claro, nós estávamos juntos. Contou para minha mãe, é óbvio, porque a minha mãe brigou muito comigo também. Mas no final deu tudo certo. Depois que nós crescemos, nós lembrávamos dessa história aí, de vez em quando ainda lembramos, quando a gente conversa. Minha amiga ainda mora aí no Brasil, né? Mas nós nunca perdemos contato. E quando a gente lembra, a gente dá bastante gargalhada disso. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Número 10. O que você gostaria de viver por um dia? Eu acho que eu gostaria de passar um dia num spa. Eu ainda não fiz isso. Eu adoro massagem, então deve ser bem legal. Eu só vi isso em filmes, em séries, né, em algumas novelas. Então eu tenho curiosidade, tenho vontade sim. Tá lá, fazer massagem, fazer cabelo, fazer as unhas, a pele. Então é uma coisa que eu acho interessante. Como eu falei pra vocês, eu sou dorameira, então eu assisto essas séries asiáticas românticas, então eu vejo aquelas mulheres naquele spa, naquelas, né? E eu tenho vontade de experimentar assim, passar um dia todo no spa. Mas ainda não fui. Se eu for, eu filmo e mostro pra vocês. Número 11. Fala uma música ou uma frase para o seu ambiente de trabalho. Eu gosto de músicas motivadoras, seja elas música gospel, né, evangélica, não importa, pode ser rock, pode ser, mas eu gosto de músicas motivadoras que elevam o meu astral. E se eu for citar uma frase, eu diria para mim mesma, meu único limite sou eu mesma. E cada novo dia eu tenho novas oportunidades para recomeçar,
fazer coisas diferentes, fazer até mesmo novas escolhas e principalmente superar a mim mesmo. Número 12. Qual o seu petisco favorito antes de um almoço em família? Eu gosto de vários petiscos, mas vamos lá. Se for para escolher algum tipo de entrada antes do almoço em família, eu gosto dos queijos acompanhado, né? Que estão junto com vários tipos de castanha. Eu amo castanha, desde nozes, amêndoa, castanha, essas castanhas aí do Pará, do Amazonas, né? Eu amo com as torradas e alguns tipos de patê. Então eu escolheria isso: torradas e patê, junto com queijos e castanhas, como petisco, ou seja, como entrada antes da refeição principal, junto com a minha família, ou com amigos também. Número 13. Você costuma comer uma sobremesa depois do almoço? Honestamente, eu amo doce. Se eu pudesse, eu comeria sim. Depois de, não apenas do almoço, do jantar, eu comeria uma sobremesa. Mas a resposta é não. Eu não tenho esse hábito de comer uma sobremesa após a refeição, seja o almoço, seja o jantar. Isso acontece muito esporadicamente, muito, assim, não é com frequência. Normalmente é mais final de semana. Quando meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho vêm nos visitar, normalmente eles trazem uma sobremesa. Ou algumas vezes que a minha mãe me pede, faz um pudim, ou meu filho faz uma gelatina, mãe. Então aí eu acabo que eu como junto com eles, pelo menos uma vez. Mas isso com certeza, no meu caso, não é um hábito. Não acontece com frequência. Pergunta de número 14. Qual passatempo você escolheria? Tobogã ou uma fonte de chocolate? Honestamente, eu amo chocolate. Inclusive, está quase chegando a Páscoa. Já fico aqui imaginando aqueles ovos da Páscoa, vários chocolate. Eu gosto muito. Mas comer muito chocolate, no meu caso, não é bom. O excesso de doce me dá dor de cabeça. Então, apesar que eu gosto muito, eu vou escolher o tobogã. Por uma questão de saúde mesmo. Mas eu gosto de chocolate. Mas vamos lá. Entre chocolate e o tobogã, eu escolho o tobogã como meu passatempo. Pergunta de número 15. Se você fosse chefe de uma empresa por um dia, qual regra você colocaria? Então, eu tive empresa aí no Brasil por vários anos. Eu sempre procurei trabalhar com os meus funcionários, sempre em parceria, sempre com honestidade, mas sempre deixando assim um certo limite, explicando que havia uma hierarquia, que nós não poderíamos confundir, né, coleguismo ou amizade com trabalho, que o trabalho ele tem que ser feito, até porque eu tinha cliente, né, tinha vários clientes, e que eu também tinha que prestar conta do meu trabalho para alguém. Mas se for para eu citar uma regra, na verdade nem sei se é bem uma regra, eu acredito que é um direito e deveres de todos. No nosso ambiente de trabalho, eu fazia questão da honestidade e do respeito, não apenas por mim, como por todos os colegas, né? Eu acredito que nós tínhamos que trabalhar um ajudando o outro e realmente em parceria. Enfim, é a minha opinião, né? Dessa forma que eu trabalhava aí. Número 16. Se você escrevesse uma autobiografia da sua vida profissional, qual seria o título? Um título? Eu acho que eu colocaria Da Paixão ao Propósito, Lições e a Trajetória de uma Vida Profissional. Pergunta número 17. Se você fosse escrever um livro, qual seria o título? Eu realmente estou escrevendo um livro, mas eu ainda não decidi o título. Eu ainda estou desenvolvendo a história. E espero nos próximos 2 meses, eu acho, já ter definido um título para ele. Pergunta de número 18. Se você tivesse que escolher, você preferia enfrentar um pato do tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de um pato? E agora, Gabriel, nós vamos enfrentar um pato do tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de um pato? É isso? Sim, eu enfrentaria um cavalo do tamanho de um pato. Mas são 100. Eu disse a outra opção. Qual é a outra opção? Você preferia um pato gigante do tamanho de um cavalo? Sim. Por quê? Porque é o seguinte, que eu podia domar ele. O pato? Sim, dando comida pra ele. E daí depois, a gente podia domar ele, dando comida pra ele.
Pro pato. Só que eu não sei onde que ele ia caber. Então daí eu podia devolver ele pra natureza. No mando do cavalo. Que cavalo ia dar muito trabalho e também... Mas ele era um pato do tamanho do cavalo. Eu sei, mas mesmo assim vai dar mais trabalho cuidar. Do pato do que do cavalo? Sim. Então aí você ia preferir o pato do tamanho do cavalo. Sim. E aí nós iríamos soltar ele na natureza porque não tem onde guardar. Bom, então tá respondido. O Gabriel disse que preferia enfrentar o pato do tamanho do cavalo. Quer dizer, se enfrentar... Eu não acho normal o pato do tamanho do cavalo, porque eu teria medo. Se enfrentar o pato do tamanho de... Enfrentar mesmo, 1v1, eu acho que era só tacar 10 martelos no pato. Ia matar o pato, ia machucar ele. Ué, mas é 1v1. O que é V1? 1v1 é contra. É o quê? 1v1 é uma luta. Ah, tá bem. Não, mas não era pra machucar o pato. Mas eu não sei se eu enfrentaria nenhum nem outro, não, porque... Eu não sei. É uma coisa assim que não é normal, né, Gabriel? Imagina um pato do tamanho de um cavalo. Deve dar muito medo. Imagina o tamanho do bico. Não deve dar medo, só é gigante. É gigante, mas e se ele bicar? Você já imaginou o tamanho do bico dele? Não daria medo de cara a cara, mas... Não, mas se ele bicar... tem uma estratégia... Bom, o Gabriel respondeu que ele preferia enfrentar o pato gigante, que é o tamanho de um cavalo. E eu não sei, se eu pudesse eu não enfrentaria nenhum não, porque foge do normal pra mim, né? Mas, segundo o Gabriel, ele ia pegar o pato gigante e ia devolver na natureza. Mas eu não sei. Eu não sei se eu enfrentaria um ou outro não, porque tudo que foge da normalidade eu acredito que assusta, né? Dá medo. Número 19. Você se emociona fácil ou é mais durona? Eu me emociono muito fácil. Eu choro por tudo. Eu choro quando eu tô assistindo filme. Eu choro quando eu tô assistindo série. Nem preciso falar pra vocês se a situação for real, então. Uma notícia que eu ouvi lá, envolveu uma criança, envolveu uma família. Eu choro também. Eu, não sei, acho que eu sou meio emocional. Eu choro quando, né, enfim, quando eu tô no meu período, como diz Vicente, eu choro quando eu vejo uma pessoa chorar, eu choro juntinho. Às vezes eu não sei nem o motivo, mas já dá aquela vontade de chorar também, que a pessoa tá ali triste. Então, eu não sou nada durona, não. Eu choro e choro por quase tudo mesmo. Número 20. Se você fosse um doce, qual doce você gostaria de ser? Pergunta de número 24. Você já teve uma amizade que acabou e depois voltou? Não. Até mesmo porque eu tenho muita dificuldade para fazer amizade. As minhas amigas de hoje são as mesmas amigas de infância, de quando eu tinha 6, 7, 8 anos. Mantemos contatos até hoje, embora faz muito tempo que eu não moro no Brasil. Eu mantenho contato com elas lá. Eu tenho algumas colegas, mas minhas amizades são as mesmas de antigamente. E nunca aconteceu da gente brigar, romper a amizade para posteriormente ter que praticar o perdão e tentar reconciliar novamente. Então não, comigo, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Pergunta número 25. Você aprontou algo quando criança que até hoje os seus pais não descobriram? Sim, eu acredito que muitas coisas. Embora eu era muito quieta, principalmente no colégio, como eu falei para vocês, sempre tive muita dificuldade de fazer amizade, sempre tentei o máximo isolada possível, sempre tentei me manter em silêncio, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca levei desaforo, e embora eu era quieta, algumas crianças acho que confundiam, algumas pessoas da minha idade, né? Nós éramos tudo criança, mas confundiam o meu silêncio com medo e eu não tinha medo. Então, tipo assim, eu não me importava se eu ia apanhar ou se eu ia bater. A questão é que se falasse alto comigo, se brigasse comigo, eu jamais ia me encolher ou ter medo ou correr. Então, muita coisa que eu aprontava no colégio, fazia no colégio, que não era correto. É óbvio que eu não contava para meus pais e até hoje eu acredito que eles não descobriram. Mas, graças a Deus, foi na infância. Pergunta de número 26. Qual o seu maior medo atualmente? Hoje eu acredito que o meu medo se baseia praticamente no fato de eu estar sempre me cobrando e me perguntando: será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que tem algo que eu posso fazer para melhorar? Será que eu dou atenção para meus filhos o suficiente? Será que eu dou conforto assim, que é necessário? Ou eu não sei, o que eu posso fazer para melhorar isso?
porque eu sei que eles merecem muito mais. Enfim, minha preocupação hoje, os meus medos são voltados 100% para meus filhos, que eu quero sempre me melhorar e sempre ver o que eu posso fazer para melhorar a vida deles, para dar mais conforto, para tornar a vida deles mais leve, para eles serem mais felizes. E a minha preocupação, o meu medo se baseia quase que 100% em cima disso. Será que eu estou sendo realmente uma boa mãe? O que eu posso fazer para ser uma mãe melhor para as duas pessoas que eu mais amo nesse mundo? Pergunta número 27. Se sua vida fosse um filme, qual seria? A minha vida seria uma mistura de filme. De drama, de superação, de romance com um final feliz. E por essa razão eu não sei se tem um único filme que se encaixa na descrição da minha vida. Porque por ser essa mistura de vários tipos de filme diferentes. Mas o importante é que, graças a Deus, hoje está tudo bem. Pergunta de número 28. Se pudesse viver um dia da sua infância, qual seria? A minha infância, nem todos os momentos foram fáceis. Nós tivemos muitos momentos difíceis. Eu e meus irmãos, a minha mãe, enfim, a minha família. Então, honestamente, não são todos os momentos que eu gostaria de viver novamente. Mas entre os meus 11 até os meus 13 anos, eu tenho muitos momentos felizes que eu acredito que talvez eu gostaria de reviver um dia, que era a época que nós íamos passar as férias de junho aí no Brasil, num sítio dos meus pais, aqui em Portugal fala quinta, né? Num sítio dos meus pais no interior do Mato Grosso. Então, nessa época, eu e os meus primos, que moravam na capital, iam em Cuiabá, e os meus amigos de infância, que eram da mesma cidade, nós passávamos o mês todo das férias nesse sítio. Então, são lembranças boas e era um momento muito felizes que talvez eu gostaria de reviver. A número 29 é uma charada. 2 frangos estavam voando, mas um deles caiu. Por que o outro continuou voando? Eita, eu não sei não, mas se um frango voando já é estranho, vocês imaginam 2, né? Porque eles são um frango. A não ser que um dos frangos que continuou voando seria um avião, não sei, aqueles avião antigos, né? Eu não tenho certeza, mas parece que no dito popular algumas pessoas chamavam de frango aqueles avião muito antigos ou avião de pequeno porte. Então, só se o segundo frango que continuou voando seria na verdade um avião, mas eu não tenho certeza, então eu não sei responder essa charada. Número 30. Para finalizar, fale algo para o YouTube. Ok? Vamos lá. O YouTube é uma plataforma incrível que conecta pessoas ao redor do mundo, oferecendo um espaço para criatividade e aprendizado sem limites. Com uma variedade de conteúdo, ele permite que qualquer um compartilhe suas paixões e as suas habilidades, seja por meio de vídeos educativos, artístico ou entretenimento. A diversidade de criadores de conteúdo promove uma troca rica de ideias e culturas, criando uma rede global de colaboração. O YouTube oferece oportunidades para quem deseja construir uma carreira digital. É uma ferramenta poderosa para expressar opiniões, desenvolver novos talentos e expandir horizontes. Eu só tenho a agradecer a essa plataforma pelo aprendizado e pela oportunidade de uma nova carreira que para mim é tão diferente e ao mesmo tempo desafiadora em minha vida. Muito obrigada, YouTube. Então é isso, pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço a Soninha e seus amigos pela oportunidade de eu participar de mais uma collab junto com eles. E desde já agradeço de todo o coração a cada um de vocês por estar aqui nos assistindo. E se gostarem do nosso vídeo, deixa um like, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Muito obrigada por você estar aqui nos assistindo. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!